Amém? Eu quero começar a leitura de hoje, retomar a leitura a partir do versículo 8, no primeiro livro de Reis, capítulo 1, a partir do versículo 8, que diz assim: Mas o sacerdote Zadok, Benaía, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e os guerreiros de Davi não apoiavam Adonias. Adonias sacrificou ovelhas, bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete, próxima a En-Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Mas não convidou o profeta Natã, Benaía e os guerreiros e o seu irmão Salomão. Então Natã falou a Batseba, mãe de Salomão: Não ouvistes que Adonias, filho de Agite, reina e que nosso senhor Davi não sabe? Agora deixa-me dar um conselho, para que salves a tua vida e a de teu filho Salomão. Vai à presença do rei Davi e dize-lhe: Não jurastes, ó rei, meu senhor, a tua serva, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Então por que Adonias reina? Enquanto estiveres falando com o rei, eu entrarei e confirmarei as tuas palavras. Então Batseba foi falar com o rei no seu quarto. Ele estava muito idoso e Abisag, a sunamita, cuidava dele. Batseba inclinou a cabeça e prostrou-se perante o rei. Então o rei lhe perguntou: O que queres? Ela respondeu: Senhor meu, tu jurastes a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim e se assentará no meu trono. Mas agora Adonias está reinando, e tu, ó rei, meu senhor, não sabes disso. Ele sacrificou muitos bois, animais engordados e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e Joabe, general do exército, mas não convidou teu servo Salomão. Mas, ó rei, meu senhor, todo Israel está aguardando tua decisão sobre quem se assentará no teu trono depois de ti. Do contrário, quando o rei meu senhor descansar com seus pais, eu e meu filho Salomão seremos considerados traidores. Enquanto ela falava ainda com o rei, o profeta Natã chegou e avisaram o rei, dizendo: O profeta Natã está aqui. Natã entrou à presença do rei, inclinou-se perante ele com o rosto em terra e disse: Ó rei, meu senhor, por acaso dissestes: Adonias reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Pois ele hoje desceu e sacrificou muitos bois e animais engordados e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, os chefes do exército e o sacerdote Abiatar, e todos estão comendo e bebendo com ele, e proclamam: Viva o rei Adonias! Mas não convidou a mim, teu servo, o sacerdote Zadok, Benaía, filho de Joiada, e o teu servo Salomão. Isso foi feito por ordem do rei meu senhor, sem que o teu servo soubesse que se assentaria no trono depois de ti. E o rei Davi respondeu: Chamai-me a Batseba. E entrou à presença do rei e ficou de pé diante do rei. Então o rei jurou: Vive o Senhor, que me livrou de toda angústia, que assim como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono, em meu lugar. Assim mesmo cumprirei hoje. Então Batseba se inclinou-se com o rosto em terra perante o rei, fez-lhe reverência e disse: Viva para sempre o rei Davi, meu senhor. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra, nos ensine, nos instrua. Senhor, não deixe que o nosso coração se perca, se atrapalhe, mas que, ouvindo a tua voz, possamos literalmente inclinar-nos a ti, Deus. Senhor, abrirmos e escancararmos o nosso coração frente à tua presença, à tua vontade. Faz isso, Senhor. Que todos os males, as solicitudes, ansiedades, os medos que muitas vezes nos afligem,
possam nessa noite ser tirados, a fim de que a luz do Teu Evangelho, Santo Deus, resplandeça, Senhor, sobre vidas e corações nesse lugar. Te oramos e receba, Senhor, a glória e a honra que é devida a Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, falar sobre um texto que conta uma história é um desafio muito grande. Você pregar, por exemplo, numa carta, numa epístola de Paulo aos Filipenses, aos Colossenses, aos Romanos, nós temos normalmente textos normativos, textos que ensinam, que confrontam, textos que apontam o caminho, a verdade. Todavia, falar em um texto narrativo, como o texto que nós temos, sempre há uma dificuldade, porque nós tentamos tirar princípios de ensino, tirar ensinos exatamente daquilo que estamos vendo nesse texto. Então, saiba você que é um grande desafio, trazer ensino e ensino que seja aplicado às nossas vidas, sem desviar-se da Sagrada Escritura ou daquilo que está contido no próprio texto. É um desafio muito grande. Nós temos falado sobre a síndrome de Adonias, foi o título que demos aqui a essa exposição de reis. E no último sermão nós caminhamos do versículo 1 ao versículo de número 7. Com o fim de retomarmos aqui a partir do versículo 8, eu queria destacar algumas questões desses versículos tratados no sermão anterior. A primeira coisa a ser destacada é que Davi está velho, foi o que vimos, e aparentemente Davi diminuiu a sua atuação como rei, haja visto que parece ele mesmo não ter conhecimento de nada do que está acontecendo no seu reino. Por exemplo, o seu filho Adonias está lá tentando tomar o trono, e parece que ele não tem conhecimento disso. Por estar velho, idoso, ele precisa de cuidados especiais, ao ponto dos servos do rei buscarem uma enfermeira, alguém que acompanhasse continuamente o rei. E lá então colocam Abisag, a sunamita, para fazer todo o acompanhamento, todo o cuidado que o rei Davi precisa. Adonias o filho do rei, está tramando sobre o trono do rei, sobre o leito do rei. E ele não busca tomar conhecimento dos propósitos do seu pai, porque, ao que parece, os propósitos do rei Davi, são conhecidos de todo o reino. É conhecido em todo o reino a promessa de Davi de colocar o seu filho Salomão como rei. Então, a gente precisa considerar, que a trama de Adonias é uma trama que diz respeito a tomar o trono, sem considerar o intuito, ou querer, ou a vontade do rei Davi. Em segundo lugar, nós destacamos que, aproveitando a oportunidade, Adonias, está lá no versículo 5, se exaltou, pensando que poderia ele se autoconstituir rei, sobre a nação. No versículo 6, ensina que um dos problemas, uma das causas de Adonias ter agido dessa maneira diz respeito à sua educação. Ele nunca foi contrariado, ele nunca ouviu um não, ele nunca ouviu uma confrontação, de maneira que ele entende que não sofrerá nenhuma objeção, ou que não pode sofrer nenhuma objeção frente ao seu intuito, ao seu intento, de tomar o reino. No versículo 7 nós temos que Adonias, ele arquitetou um plano, e ele toma peças-chaves para apoiar o seu plano. Ele toma apoio, pessoas que possam legitimar a sua rebelião.
ele toma carros, cavalos, cavaleiros, 50 homens que ele coloca à frente desses carros, ele toma a amizade, né, de um sumo sacerdote e de um general do exército. Ele, na verdade, ele tem o status social, ele tem o status popular, que os homens estão gritando Adonias rei, ele tem o status, né, militar, já que tem um general do exército ao lado dele, e ele tem aí a legitimidade de um religioso, né, de um sumo sacerdote, que parece dar autenticidade àquilo que o rei, né, que Adonias quer fazer, tomar o trono para ser rei. O sermão do último domingo, nós apresentamos esses 7 versículos e concluímos dizendo o seguinte, que assim como Adonias confiou no seu status, né, no fato dele nunca ter recebido um não, confiou na sua aparência, nós devemos tomar o caminho completamente contrário e lembrar que a formosura é vã, é passageira, ela não permanece. Em segundo lugar, que não devemos exaltar a nós mesmos, como fez Adonias querendo ser rei. Em terceiro lugar, que nós não devemos ignorar os conselhos e ensinamentos que vêm dos mais velhos, como Adonias também fez. E em quarto lugar, a aplicação do sermão anterior nos ensinou que nós não devemos falar daquilo que não sabemos, nem nos juntar com quem não faz o bem. Dito isso, feito essa curta apresentação daquilo que falamos, aqui um retrospecto daquilo que falamos, né, no sermão anterior, eu queria retomar a partir do versículo 8, versículo que começamos a ler nessa noite, que diz assim: mas os sacerdotes Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e os guerreiros de Davi não apoiavam Adonias. Adonias não tinha apoio de todo mundo. O versículo 7 fala que ele teve apoio de um sacerdote, ele teve apoio de um general, ele teve apoio de alguns dos filhos dos seus irmãos, mas ele não teve apoio de Zadok, Benaia, Natã, Simei, Rei e os guerreiros de Davi. Nós não podemos acreditar que a rebelião que Adonias estava planejando foi algo que aconteceu de súbito. Adonias, ele não planejou uma rebelião e no dia seguinte a começou. Certamente o que estava acontecendo, né, haviam burburinhos. Algumas pessoas tinham conhecimento do que Adonias estava tramando, estava aprontando. De maneira que havia algum conhecimento da parte, né, desses que foram rejeitados daquilo que Adonias intentava. E claro, irmãos, a resistência feita, né, contra Adonias por Zadok, Benaia, Natã e os demais, né, tinham fundamento. Eu disse no sermão passado que Adonias era o filho mais velho vivo de Davi. Ele perdeu seu irmão Amon e seu irmão Absalão, de maneira que ele seria então, por primogenitura, aquele que tem direito de assumir o trono. Contudo, Deus havia prometido, né, e Davi deu sua palavra, que o trono seria entregue a Salomão, o filho de Batseba, né, o primogênito de Batseba. E ele então, certamente isso tinha um conhecimento de todo o povo. E também tinha conhecimento de que por primogenitura, o direito ao trono seria um direito que deveria ser tomado por Adonias. De maneira que havia alguma turbulência dentro do reino. Havia uma divisão dentro da casa de Davi. Havia um grupo, e aqui você tem, né, aqueles que apoiam Adonias, né, que veem oportunidade no que Adonias pretende fazer.
E existe um grupo, que detém, no sentido de serem escravos da verdade, de estarem com a justiça, de serem servos de Deus e que se opõem a qualquer coisa que seja contrária à vontade de Deus. Alguns pensam que a vontade de Deus pode ser mudada, manipulada, ajustada. Até hoje temos pessoas assim, Deus muda, Deus se ajusta, Deus estava fazendo uma coisa e aí a gente mudou e Deus então se ajustou à nossa vontade. Algumas pessoas pensam assim. O grupo próximo de Davi, o grupo próximo do rei, é um grupo muito sério. É um grupo de sacerdote, é um grupo de profeta, e precisamos lembrar que entre os que compõem esse grupo há o profeta Natã, que não é um profeta vendido, é um profeta que carrega autoridade, é um profeta que fala a verdade. Natã aparece em 3 episódios na Escritura. O primeiro deles, quando ele recomenda a Davi a prorrogar a ideia de construir o templo. O segundo, quando ele é levado à presença de Davi para confrontar o pecado de Davi. Se enfiar o dedo na cara de Davi e falar que você pecou, Davi. Você foi o homem que fez isso. E levar Davi ao arrependimento. Ele é um súdito de Davi. E se Davi fosse um rei diferente, poderia silenciá-lo, matá-lo, tirá-lo do caminho para que ele continuasse a pecar. Mas ele, uma vez confrontado pelo profeta Natã, ele se rende, se arrepende, confessa o seu pecado. Então nós temos alguém que é sério ao lado de Davi, que leva a verdade a sério. E interessante notar que em nenhum momento esse alguém é consultado por Adonias. Adonias era o filho mais velho, mas nem por isso, segundo Deus e Davi, seria aquele que teria o direito ao trono. Os que desfrutam de proximidade com Davi estavam prontos a apoiar Salomão, porque eles sabiam que Deus dirigiu essa decisão através de Davi. Os que estavam mais afastados de Davi, eles encontram em Adonias um elemento que pode trazer benefício. Eles pensam o seguinte: olha, essa rebelião de Adonias pode nos trazer a atividade novamente. Essa rebelião de Adonias pode reconquistar honra, status e prestígio sobre nós. Tem um aspecto interessante do que está acontecendo, é que os homens que acompanham Adonias, esses homens já não gozam de tanto prestígio, esses homens já não gozam de tanta honra. Os homens que acompanham Adonias já são homens que de alguma maneira já estão afastados do serviço, já são vistos com alguma desconfiança, embora, por exemplo, um desses ainda carregue o título de sacerdote. Ainda um desses carrega o título de general do exército, mas eles são autoridades que estão em decadência. Mais tarde veremos que Davi vai pedir a cabeça de cada um deles. Davi vai pedir o pescoço de cada um deles separado do corpo, cabeça separada do corpo. E por quê? Porque são homens maus, são homens que fizeram coisas ruins, mas observam que existe uma ideia de retomar honra e prestígio pelo pretenso rei, por aquele que pretende ser rei. E aí é meio que uma ideia, é uma negociação. Eles estão falando o seguinte: olha, eu vou depositar sobre vocês o resto de prestígio que me sobra. Eu vou depositar sobre Adonias aqui o resto de honra que me sobra, esperando que uma vez que eu deposite esse prestígio, essa honra que me sobra, eu possa receber. É um investimento, é uma aposta.
Se esse cara for rei, se esse cara se tornar o rei em Israel, certamente ele vai reconhecer, né, aquelas poucas fichas que me restavam, que eu investi nele. Porque eu, como sumo sacerdote, estive aqui ao lado, né, desse pretenso rei. Eu, como general do exército, estive aqui reconhecendo a legitimidade dele como rei. Certamente, né, os 50 que correram à frente, né, os caras, né, os cavaleiros, né, os homens, os irmãos que apoiavam toda essa rebelião, de alguma maneira, em alguma medida, certamente se beneficiariam se Adonias tivesse se tornado rei. Então, a resistência que é posta contra Adonias é uma resistência vinda da providência divina. Deus, ele não deixa os seus planos se perderem. Deus é um Deus de providência, e ele age de maneira providencial para guardar e resguardar o seu povo, guardar e resguardar, né, os seus, no caso aqui, Davi. E essa resistência que é colocada contra Adonias é levantada por pessoas que se colocam contra a estratégia, né, contra os planos que Adonias faz para tomar o reino. Zadok, é o que diz o versículo 8, Zadok, Benaia, filho de Joiada, Natã, o profeta, Simei, Rei e os guerreiros não o apoiavam, ou seja, se colocavam, né, contra Adonias. Entre esses nós temos um sacerdote. Eu apresentei aqui a diferença. Zadok foi um sacerdote, um sumo sacerdote instituído por Davi. Abiatar foi um sumo sacerdote instituído por Saul. Uma vez que Davi assume o poder, né, Abiatar é colocado de lado, e Zadok começa a ganhar algum prestígio dentro do reino. Ele passa a ter maior atividade dentro do reino. Então, ele certamente é alguém que apoia e que reconhece a autoridade de Davi e as palavras ditas por Davi quanto à promessa de dar o reino ao seu filho. O verso 9, né, vai dizer que Adonias sacrificou ovelhas, bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete, próxima a En-Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Aí diz o 10, mas não convidou o profeta Natã, Benaia, os guerreiros e o seu irmão Salomão. Adonias sacrificou como pretendente ao trono. O intuito era, né, ser considerado munificente, quer dizer generoso. Ele queria se mostrar bom, alguém que estava ali para suprir o povo, alguém que estava ali para dar ao povo, alguém que estava ali para servir o povo. Na verdade, ele quer ganhar prestígio e confiança do próprio povo. Ele está oferecendo comida, bebida, né, a fim de ter a aprovação das pessoas que visitam aquela festa. Ele faz uma festa de coroação antes de ser coroado rei. Na verdade, Adonias, ele não está preocupado com a coroação, né? Adonias, ele quer tomar o trono e não importa quem vai colocar a coroa na sua cabeça. De maneira que ele celebra o seu reinado sem que tenha sido coroado, sem que tenha recebido posse. E é algo que é completamente contraditório. E por que contraditório? Como ele pode celebrar o trono se ele não foi nomeado ao trono, se ele não foi dirigido ao trono? Eu disse isso na semana passada. Saul não foi colocado onde foi colocado por conta própria, Deus o colocou lá. Davi não foi colocado onde está por conta própria, Deus colocou Davi ali. E por que seria diferente com Adonias? Na verdade, Adonias não quer aprovação de ninguém, nem mesmo de Deus. Basta lembrarmos aqui do versículo 6. Ele nunca foi contrariado, ele nunca recebeu um não. Se
se ele nunca teve uma figura de autoridade que limitasse as suas ações, que falasse para ele que aquilo é errado, que aquilo não se deve, que aquilo não pode, ele não precisa de reconhecimento de ninguém. Ele não precisa de ninguém dizendo para ele o que ele deve ou não deve. Essa figura nunca existiu e não existe para Adonias. De maneira que ele não sabe o que é liberdade, ele não sabe o que é respeito ao outro, ele não sabe o que é limite. O que interessa para Adonias, irmão, não é o reconhecimento do seu pai, não é a coroa, não é o reconhecimento dos líderes mais nobres que o reino tem. O que interessa para ele é o trono, é o poder. O que interessa para ele é a aprovação popular. O que interessa para ele, né, é assentar-se no trono sobre qualquer circunstância. Como é que a gente aplica isso aos nossos dias, irmão? Como é que a gente tira ensino disso aqui? Isso fala aos nossos dias, onde homens, mulheres, buscam autorrealização independente do fato, né, de se estão fazendo o que é certo ou não. As pessoas buscam aprovação, reconhecimento, independente de que se aquilo que fazem glorifica ou não a Deus. As pessoas não estão preocupadas em viver e em fazer a vontade de Deus. Elas tomam decisões, elas entram por caminhos e elas não querem ouvir o que Deus tem a dizer sobre o que elas estão fazendo. Elas não querem ouvir o que Deus tem a dizer sobre, né, as escolhas que estão tomando. Qual é a vontade de Deus? Né? O que ensina a palavra de Deus? Essas não são perguntas que as pessoas estão querendo fazer. Há pouco nós temos aí presenciado um garoto que é um garoto, um jovem, que foi uma estrela na música gospel, um menino novinho, né, que chamou a atenção do Brasil com a voz que ele tinha, e que há poucos dias aí, não somente faz um tempo que ele assumiu a sua homossexualidade, mas alguns dias ele não somente assumiu, mas, né, mudou-se completamente, né? E ele acusa estar recebendo informações, mensagens tóxicas, né, contra ele. Algumas pessoas que clamam, que chamam ele ao arrependimento. Como Adonias ou como Absalão, essas pessoas que se rebelam contra o reino, que são apóstatas, que se rebelam contra a Escritura, que se rebelam contra a palavra de Deus e a vontade de Deus, irmãos, não querem ouvir de Deus, não querem ouvir da palavra o que Deus, através da sua palavra, tem a dizer. Elas fizeram suas escolhas, tomaram seus caminhos. Elas não querem um olho que tudo vê, eles não querem um Deus que tudo julga, muito embora eles possam tentar escapar de Deus por um breve momento nessa existência, mas não escaparão do encontro com Deus no juízo final. Adonias, ele vai sacrificar, irmão, e é interessante como mesmo aos que se rebelam contra Deus, mesmo aos que se rebelam contra a divindade, eles procuram, de alguma maneira, legitimar os seus atos por meio de uma ideia religiosa. É interessante que nos feitos, na atitude de Adonias, você não vê uma menção a Deus, à vontade de Deus, ao querer de Deus. Não é uma proclamação de alguém que está submisso à vontade do Senhor, mas na verdade nós temos alguém que está realizando a custo do leito do seu pai, da vida dos seus irmãos, né, e da vontade de Deus a sua vontade. Não há aqui uma direção, uma aprovação, uma palavra da parte de Deus, não há. Simplesmente alguém que está fazendo o que quer. Simplesmente alguém que está realizando o que tem vontade.
simplesmente. Adonias sacrifica junto à pedra de Zoelete, que significa a pedra da serpente, né? Irmãos, por favor, desliga o amplificador do baixo, só para ver se esse som acaba. Só desliga. Do grave. Não. Pois é. Mas aumentou. Nesse caso, irmãos, o que temos aqui, literalmente alguém que vai procurar a pedra da serpente, melhorou, que vai procurar a pedra da serpente a fim de sacrificar. E uma coisa interessante quanto a isso, muito interessante quanto a isso, é que você pode pegar aqueles que são movidos por ideologias, irmãos, aqueles que escolhem caminhos completamente diferentes ao caminho, né, da luz, o caminho de Jesus. Qualquer pessoa que seja movido por seus impulsos, seus desejos, né, por seu desejo de rebelião, ele vai procurar algum fundamento religioso, ainda que ele não mencione o nome, né, do divino, né, para legitimar o que ele está fazendo. Veja bem, Adonias está fazendo algo que é completamente contrário à vontade de Deus. Para que esse cara vai sacrificar? Para que esse cara precisa de um sacerdote do seu lado? Para que esse cara precisa, né, de um religioso do seu lado, se o que ele está fazendo é contrário à vontade de Deus? Mas são aquelas pessoas que pensam que o fato de ter a presença de um religioso do lado, né, e aí trazendo para os nossos dias um pastor, um bispo, um apóstolo, né, um mestre dos magos, qualquer coisa que seja, né, que tenha um nome de autoridade religiosa, a gente legitima o mal que está praticando, a rebelião que está causando, o problema, né, que estamos nos metendo. Olha, aqui tem, né, a presença de Abiatar, está aqui do lado aqui, ó. O que Abiatar está fazendo? Está legitimando o intento de Adonias. Adonias então ele convida todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. E aqui está um dos sintomas, né, dessa síndrome de Adonias. Uma vez que ele não pode ter o que quer de forma legítima, ele cria caminhos paralelos para adquirir isso. Ele toma pessoas que partilham, né, dos seus mesmos sentimentos ou de sentimentos parecidos aos seus, que possivelmente também estão decepcionados, incomodados com o rei, com o reino. Ele está procurando pessoas assim que apresentem algum tipo de divergência, mas que não são corajosas o suficiente para tratarem os problemas que carregam. Então, ele maneja peças como que um jogo, ele mexe pessoas como, né, em uma disputa, e ele traz para perto dele os que comungam de sua insatisfação, do mesmo jeito que fez Absalão, seu pai. E com isso ele começa, né, a construir poder e força. Ele, na verdade, ele meio que está sugando. Ô irmãos, Adonias, ele poderia ser figurado aqui, né, ilustrado como um demônio, que tem o poder de sugar o que resta de honra, de prestígio, a fim dos homens que estão ao seu redor, a fim de, né, de se autoproclamar, de se autoproduzir, né? Ele se fortalece com o prestígio em decadência dos homens, ele se fortalece com a honra em decadência dos homens, ele se fortalece com os excluídos, ele se fortalece com os isolados,
com aqueles que de alguma maneira, em algumas circunstâncias, foram colocados de lado no reino. Mais adiante no capítulo 2, no final aqui no capítulo 2, quando Davi vai dar recomendações para que Salomão passe o cerol, nesses daqui, Davi vai dizer por que eles devem morrer, por que Joabe tem que morrer, por que Abiatar tem que morrer. Na verdade, Salomão tem até misericórdia dele por um tempo. Por que tais homens não podem viver? Na verdade, a recomendação de Davi é o seguinte: olha, esses homens me fizeram mal, não deixe eles morrerem de cabelo branco, não deixe eles ter o gozo do envelhecimento. Esses homens não merecem viver demais. Por quê? Porque fizeram mal. Mas são esses homens os quais Adonias se fortalece, cresce. Então ele poderia ser figurado aqui, ilustrado como um demônio que suga a força dos homens, como um demônio que tira poder dos homens e se fortalece com esse poder. E ele faz isso com o fim de se autopromover. No versículo 10, no 11 fala quem ele chama, o que ele faz, e no 10 fala, mas ele não convidou o profeta Natã. Ele não poderia pensar o seguinte: cara, Natã é aquele profeta que enfiou o dedo na cara do meu pai e falou para o meu pai quando ele estava em pecado. Eu estou pensando que o meu pai está velho, não está cuidando bem do reino, tem alguns problemas na administração desse reino, algumas coisas não estão direitas. Deixa eu chamar aqui o profeta Natã para me consultar, já que ele é um homem que fala a verdade, já que ele é um homem que prega a verdade, já que ele é um homem que aponta para a verdade. Deixa eu chamar o profeta Natã e falar com ele aqui. Por que ele não faz isso? Por que ele não busca ouvir o que o profeta Natã tem para ensinar? Adonias não vai colocar na sua mesa, irmãos, quem pode dizer não a ele. Adonias não vai colocar do seu lado aqueles que podem contrariá-lo, que pode opor-se a ele. Ô irmãos, partilhar uma experiência para ilustrar isso aqui. Teve um momento da minha vida que eu tive eu não vou dizer que é amigo não, mas eu tive um colega, uma pessoa muito próxima, e que nós tínhamos uma atividade em comum, e que nós estávamos juntos, nessa atividade em comum. Isso tem alguns anos. E eu pensava que nós éramos amigos, E ele tinha alguma autoridade sobre mim, eu acho que por sinal muita, mas nós tínhamos uma relação que acreditava eu ser uma relação de amigo. Mas essa relação era uma relação que funcionou enquanto eu me calava e omitia as minhas opiniões, enquanto que eu calado não apontava os problemas. Essa falsa amizade rachou claramente num dia quando nós estávamos fazendo uma viagem, e eu estava sentado no banco da frente ao lado dessa pessoa, e essa pessoa me falou de uma outra pessoa, e fez uma lista acerca dessa pessoa. Eu disse o seguinte: olha, essa pessoa não é assim, essa pessoa não é desse jeito. E aí, claro, num brado de autoridade, ela falou assim, gritou e disse, você está me chamando de mentiroso? Eu falei, não, eu só estou dizendo que essa pessoa não é desse jeito, essa pessoa não é assim, essa pessoa não procede desse jeito, essa pessoa não é dessa maneira. E isso me tornou um ferrenho opositor da pessoa, porque um dia eu disse não. E isso não é brincadeira, irmãos. Eu parei de sentar na mesa, eu parei de andar no carro, eu parei de viajar, eu parei de dar aula, eu parei de ir para todos os lugares, porque eu não podia estar no meio, porque eu havia me tornado um opositor. E eu confesso que isso não foi algo que eu achei ruim, não, nem um pouco.
se você tem um amigo de verdade, se você é amigo de alguém de verdade, se você tem irmãos em Cristo de verdade, eles não terão problema de ouvir a verdade, e nem você de recebê-la, né? Porque nós não somos donos da razão, donos da verdade, nós devemos ser escravos dela. E lembrando, como dizia Calvino, que a verdade, toda a verdade vem de Deus, mesmo que dita pela boca de um ímpio, mesmo dita que pela boca de alguém que não professa, que não confessa o nome de Jesus. O versículo 10 fala que Adonias ele não queria colocar na sua mesa quem pudesse contrariá-lo, quem pudesse opor aos seus planos. Ele não convida pessoas que possam desmascará-lo, pessoas que possam confrontar os seus planos sórdidos. Tem uma lição e uma aplicação sobre isso, irmão. Em João 8:12, Jesus disse que Ele é a luz do mundo e quem nele está não anda mais em trevas, mas tem a luz da vida. Quando eu olho para esse texto, leio esse texto, eu entendo que aqueles que pertencem à luz de Cristo já não podem andar em trevas. Nós lemos um texto hoje de Romanos 6, na escola dominical, que diz exatamente isso. Nós morremos e ressuscitamos para uma nova vida, para andarmos em novidade de vida. De maneira que aqueles que pertencem à luz, irmãos, não podem viver em trevas, nas sombras, na escuridão. Os que são chamados à luz não podem trabalhar nas sombras. Os que são chamados à luz não podem trabalhar e atuar nas trevas. É aquilo que temos em Gálatas, que nos ensina que os frutos da carne são inimizade, rivalidade, ambição egoísta, discórdia, partidarismo. Adonias está tramando debaixo dos panos. Ele está trabalhando às escuras. Isso porque ele não quer ser descoberto pelos principais e autoridades de sua época. Irmãos, se nós fazemos o que é certo, o que é louvável a Deus, não precisamos viver às escuras. Deixa eu dar um exemplo aqui sobre luz e trevas, sobre viver às escuras e... Irmão, eu sou casado. Eu, como todo mundo, tenho celular. Verdade que não uso tanto quanto alguns irmãos queriam que eu usasse, mas tenho celular. No dia e na hora, que o meu celular passa, a tornar-se um objeto do qual as minhas filhas, a minha esposa ou qualquer outra pessoa não pode pegar ou tocar, alguma coisa de errada tem. Alguma coisa de errada tem. Como eu sou casado com uma pessoa e o meu celular é um objeto do qual a pessoa da qual eu sou casado não pode tocar. E aí alguém pode dizer, não, mas eu tenho que ter o meu espaço privado. Aqui eu tenho as minhas questões particulares. Se você queria ter isso, fica solteiro. Porque no momento que você casou não tem particularidade, não tem... Ou não é um problema, ou alguém discorda disso. No momento que eu tenho um objeto e que eu tenho que... E eu estou às escuras, e se alguém chega e vê o que você está fazendo, você, ai meu Deus do céu, o que foi? Calma aí, o que é que você estava vendo, olhando, conversando? Aqueles que fazem a luz e sabem que o que estão fazendo é para a glória de Deus, não precisam se esconder, não precisam fingir, não precisam ocultar.
Se o que eu estou fazendo é para a glória de Deus, por que eu tenho que fazer às escuras? Se o que eu estou fazendo é para a glória de Deus, por que o meu pai e a minha mãe não podem saber? Se o que eu estou fazendo é para a glória de Deus, por que o pastor e os líderes da igreja não podem saber? Se o que eu estou fazendo é para a glória de Deus, por que a minha esposa não pode saber? Por que o meu marido não pode saber? Se o que eu estou fazendo é para a glória de Deus. Do contrário, irmãos, os que não fazem para a glória de Deus é que trabalham durante a noite, é que fazem às escuras. O que fazemos certo para a glória de Deus, não precisamos fazer durante a noite, às escuras. Não precisamos fazer escondidos. Se o que estamos fazendo procede de Deus, não precisamos trabalhar nas sombras. Quem vive nas sombras, irmãos, são os filhos das trevas. Adonias estava trabalhando nas sombras, e por isso afastava qualquer pessoa que pudesse trazer para a luz os seus planos, os seus intentos. Eu caminho para o final. Eu confesso que eu me preparei para ir até o final do capítulo, mas enfim. Quais lições a gente precisa tirar aqui desses versículos meditados, irmãos? Olha, muitas vezes, em muitas situações, Deus há de nos levantar, e nós precisamos ter coragem, sermos resolutos pela verdade. Eu, quando estava preparando o sermão, eu me lembrei de uma coisa, irmãos, que eu ia falar na escola dominical, e eu falei uma pilha de coisas e esqueci aquela coisa que eu estava para falar, e eu fui lembrar isso agora no final da tarde. Para fechar isso aqui, na escola dominical, eu falei assim, irmãos, por que Kuyper, ele abraçou a política, sendo ele um pastor já com muita referência no mundo de sua época? Por que ele abraçou a política? Ele foi ser primeiro-ministro da Holanda. Por que Doiver foi estudar e produzir filosofia? Por que Bavinck foi produzir uma dogmática? Cornelius Van Til, apegou-se à questão apologética e foi defender a fé, e muitos outros. Huckmacher na arte, Schaeffer na espiritualidade. Porque nós estávamos dizendo que as coisas que afetam a vida cristã é afetada por tudo o que acontece no mundo. E de que eventos que estão acontecendo na política vão afetar direta ou indiretamente a fé cristã. Aquilo que está sendo produzido na filosofia vai atacar e vai afetar direta ou indiretamente a fé cristã. Aquilo que está sendo deturpado da Sagrada Escritura vai afetar direta ou indiretamente a fé cristã. Aquilo que a ciência está produzindo, irmãos, toda essa briga ideológica que estamos no meio disso, afetou direta e indiretamente a igreja nos últimos anos, jogando a igreja o tempo inteiro de um lado para o outro. O que eu quero dizer é o seguinte: como esses grandes homens tomaram posição e foram resolutos e guerrearam, batalharam pela verdade, em muitas ocasiões, circunstâncias, nós como aqueles que se apegaram à verdade, nós como aqueles que se apegaram ao princípio, à devoção a Deus, precisaremos lutar pela verdade, batalhar pela verdade. É uma palavra, irmãos, que
não existe lado neutro, não existe cinza, ou é luz ou é trevas. Ou você está do lado de Davi e reconhece Salomão como rei, ou não tem jeito, você vai estar do lado de Adonias. E você vai ver que nesse meio tem gente que é levado por todo o vento, né? O pessoal está lá comendo, bebendo, festejando com Adonias. Quando escutam que Salomão é rei, saem correndo e vão celebrar Salomão rei. Horrível. O que eu quero dizer é que não há campo neutro, não há meio termo. Ou nós nos apegamos à verdade, ou somos escravos da mentira. Ou nós somos filhos da luz, ou somos filhos das trevas. Ou somos servos de Jesus, ou somos escravos do diabo. Ou servimos a verdade e somos libertos por ela, ou somos filhos da mentira. Na verdade, temos como pai o próprio diabo, que é o pai da mentira. Não há meio termo para isso. Zadok, Benaia, Natã, Simei, rei, os guerreiros de Davi, eles se opuseram àquilo que estava acontecendo, não por comodidade, mas pela verdade, não por ser aquilo que era mais conveniente, mas por ser o certo a ser feito. Que Cristo Jesus aplique a palavra ao nosso coração, irmãos, e nos faça homens, mulheres resolutos pela verdade, que andem na luz, rejeitem a astúcia, aquilo que é feito em trevas, que nós venhamos a nos apegar à verdade e rejeitar completamente a mentira e tudo aquilo que dela procede. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho, a Ele curvamos nossa cabeça e nosso coração, escancaramos Ele diante de Ti, pedindo que de nós o Senhor tenha compaixão e misericórdia, nos ensinando, Senhor, em nome de Jesus, a caminhar na luz. Que o nosso coração não seja levado pelos ventos, pelas circunstâncias, pelos sentimentos, mas que seja tão somente movido em direção à Tua vontade, movido em direção ao Teu querer. Faz a Tua vontade sobre nós, ó Deus. Faz a Tua vontade sobre a Tua igreja, nos levando, Senhor, a verdadeiramente moldar a sua vida a ela. Nos ajuda, Senhor, a vencer o medo. Senhor, nos ajuda a superar a dúvida e a ordenar, Deus, o nosso coração, Senhor, frente, diante da Tua vontade. Tudo isso nós oramos, Deus, pedindo, suplicando em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Vamos cantar a Ele. Som.